bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo ao Mentalistas desta semana. Eu sou Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda segunda-feira às 11 horas da manhã trago um assunto voltado para o comportamento, saúde mental e também a psicologia. Hoje nós vamos desvendar os mistérios do planejamento estratégico por parte da área de publicidade, propaganda, como que as marcas se posicionam para cativar o seu consumidor e de que maneira o consumidor se comporta também em tempos de internet. É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse tema, eu convidei aqui no estúdio da TV Estadão o Ken Fujioka. Ele é estrategista em comunicação e marketing, atua 20 anos no mercado, um publicitário também, vivenciando várias etapas desse planejamento estratégico. Vai trazer um pouco mais da experiência dele aqui para o Mentalistas. Tudo bem, Ken? Tudo Obrigada bom? Pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. E do outro lado da bancada, aqui no nosso estúdio, o jornalista João Faria, ele que é colunista da Rádio Eldorado, apresentador do programa Marcas e Consumidores. Tudo bom, João? Tudo Obrigada. ótimo, Camila, bom dia, prazer estar com você e com quem aqui? Muito bom. Bom, a gente vai desvendar todos, será que tem muitos mistérios aí, né, que o pessoal da propaganda e marketing faz para que nós, consumidores, réis mortais, fiquemos apaixonados pelas marcas ou não, né? Então a gente vai trazer tudo isso aqui no Mentalistas de hoje. Bom, eu queria começar com uma data que ainda está quente, que é a Black Friday, que agora virou qualquer coisa Friday, que as empresas, né, se propagam aí por mais semanas, ou até às vezes um mês inteiro, né, de promoções e tudo mais. Qual que é a estratégia dessa data, que foi importada, né, dos Estados Unidos, mas que ganhou febre aqui no Brasil? Vou começar com quem? Depois eu queria uma pitadinha do João aí. Sim. Bom, realmente é uma data importada, né? Nasceu nos Estados Unidos, né, no comércio americano, e ela nasceu e ela se consolidou especialmente na área de eletroeletrônicos, né? Porque é um jeito das empresas limparem seus espaços no ponto de venda para receberem os novos modelos, né, que vão ser as ofertas do Natal. Né? Então isso acontece perto ali da ação de graças, né, e ajuda a limpar o espaço para as novidades. Né? As ofertas são realmente muito agressivas nesse sentido. Né? A gente importou isso, né, e tropicalizou, vamos dizer assim, né, a ideia do Black Friday. Então ela extrapola os eletrônicos, né, assim como já extrapola também lá fora, mas já nasceu extrapolando, extrapolou a própria sexta-feira, né, então em vez da Black Friday é uma Black Weekend, ou uma Black November, né, teve, acho que há uns 2 anos teve uma campanha que um varejista falou: aqui tem preço de Black Friday todo dia, o ano inteiro, né, quer dizer, a gente acabou desvirtuando um pouco o que é essa data, mas ela tem uma importância, ela ganhou uma importância assim de negócio aqui no Brasil, né? Ela já é uma data tão ou mais importante que o Natal para alguns segmentos. Ô, João, aí a empresa, a marca que não se associa a isso também perde a oportunidade. Sem dúvida, eu acho que o varejo no Brasil, né, o varejo vem aprendendo a trabalhar Black Friday, especialmente essa edição da Black Friday surpreendeu, no sentido positivo. Eu acho que realmente, de fato, se percebeu um movimento, não sei se quem concorda, de que com realmente preços, né, uma estratégia de preços bastante agressiva, e o consumidor entendeu, né, isso daí. E como o Ken também colocou, é uma chamada para o Natal, então tem muita gente que antecipa as compras de Natal aí na Black Friday. Agora, é necessário transparência, né, assim, para Black Friday e para tudo. A gente estava comentando um pouquinho antes, né, Camila, que teve uma mudança muito grande na forma com que as marcas vêm se conectando com as pessoas. E que se antes havia todo aquele discurso, né, de cima de um palco para falar para os públicos de interesse dessas marcas, o que elas achavam, o que elas pensavam, hoje a gente tem essa questão do diálogo, né, um diálogo permanente e especialmente um diálogo verdadeiro. Né? Lembra aquele tempo do saque? Você tinha um serviço de atendimento ao consumidor, que geralmente tinha um número de telefone que você ligava ou você não ligava, a marca ficava com aquela informação e fazia dela o que bem entendesse. E hoje já não, né? Hoje você realmente tem como criar uma situação favorável ou desfavorável para a marca, dependendo do que for. Quero até pegar esse gancho, Ken, que o João traz para a gente aqui.
Hoje, por exemplo, logo cedo, né, no Twitter, aqui nas redes sociais, no Facebook, eu recebi uma mensagem de uma colega falando de uma grande hamburgueria em São Paulo, que estava falando que existia uma promoção de Black Friday e tudo mais. Na hora que ela foi pagar a conta, em vez de ser 10% do garçom, eles cobraram 13%, ela foi lá e ela já disparou isso nas redes sociais. Eu li aquilo, fui uma das vítimas da mesma hamburgueria, que também na promoção da Black Friday fez uma promoção incrível, né, de delivery, pediu um hambúrguer, ele chegou gelado na minha casa e com a mussarela dura de tão frio que tava, ou seja, eu não sei se eles ofereceram demais essa promoção e não estavam dando conta de atender a demanda, ou se era de fato uma propaganda enganosa. Em tempos de redes sociais, e aí pegando esse gancho que o João falou, né, do posicionamento da marca, como é que a marca pode administrar uma promoção como essa? A gente pegou o exemplo da Black Friday, mas tem outras promoções que ocorrem que o consumidor vai reclamar direto na internet. Talvez seja até mais danoso do que antes, quando tinha o saque, só o saque, né? Sim. O que você acha? Sim. O saque ele foi uma grande conquista dos consumidores, assim, né? Porque a gente não tinha nenhum canal, na verdade, para se comunicar com a empresa antes dele, né? Ao mesmo tempo, ele também acabou sendo um ganho de inteligência por parte da empresa, né? Porque eles começaram a entender que tipo de problemas elas tinham na ponta final, né? Muitas das empresas não tinham contato com o consumidor final, né? Imagina uma Unilever, que é uma indústria, né? Entre a indústria e o consumidor final tinha várias camadas, né? Então ela ganhou um contato direto. As redes sociais, elas representam uma nova fase, assim, né? Onde elas não simplesmente recebem a informação do consumidor, né? Os consumidores querem conversar com essas marcas em público, né? Então tem um processo de aprendizado que está em pleno andamento, assim, né? Um momento como a Black Friday acaba sendo muito crítico, né? Eu acho que tem dois tipos de empresas. Aquelas que acabam, sim, fazendo propaganda enganosa, porque elas tinham a intenção de ludibriar o consumidor em relação a determinada oferta, e existem aquelas empresas que não conseguem dar conta da promessa que fez, né? Eu realmente não sei dizer qual foi o caso dessa hamburgueria, né? Pode ter sido um, pode ter sido outro. Mas de qualquer forma é uma época que a gente está vivendo bastante interessante, né? Onde essa transparência, né, está sendo exigida por parte das pessoas, né? Só pegando o gancho que o João falou ainda sobre a Black Friday, né, o efeito dela, esse efeito de antecipação dos presentes de Natal é real. Tá? Então os brasileiros eles estão usando sim a Black Friday para antecipar compras de Natal. E veja que Black Friday ele é uma data dentro do calendário que ela não diz respeito a presentear, né? Enquanto que Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, né? Natal são datas de presentear, né, do calendário promocional. A Black Friday não, ela é uma promoção principalmente de autoindulgência, né? Onde eu vou comprar com um preço vantajoso aquilo que eu quero para mim. Fazer um bom negócio. Isso, exatamente. Mas no Brasil ela está ganhando muito esse caráter de antecipação de presente. E alguns varejistas estão até preocupados com isso. Será que não é por causa da crise financeira também? Eu acho que tem uma oportunidade grande, e aí os varejistas perceberam isso, né, o comércio de uma forma geral. O que o Ken colocou de uma forma bastante oportuna é justamente isso, quer dizer, se as compras foram feitas agora em novembro, né, foram feitas no mês de novembro, o que pode acontecer, o impacto disso quando a gente for falar do Natal. Porque ele já está comprometendo o 13º, tá? Que classicamente seria para usar as compras de Natal, né, a primeira parcela. Exatamente. A segunda parcela já é para as dívidas, né, para acabar com as dívidas, ou diminuir as dívidas na passagem de ano. Janeiro vem tudo, né? Volta às aulas, IPTU, IPVA e tal. Mas assim, só voltando um pouquinho na hamburgueria aí, Camila. Será que não teria dado tempo? Eu fiquei com essa dúvida aqui para dividir com vocês. Quer dizer, a partir do momento em que está percebendo que não vai dar conta da entrega, da qualidade do produto que em virtude da Black Friday que ela quis participar, não dava para ter cessado? Quer dizer, em algum momento essa empresa falar, olha, desculpas, mandava um outro hambúrguer, amanhã eu vou te mandar sem custo nenhum. Porque assim, quando você entrega um produto de uma qualidade ruim, né, você está prestando um desserviço aí para o seu cliente, para o seu consumidor. Acho que é um baita tiro no pé, né? Você me faz lembrar daqueles grupos de vendas online que a gente recebe e-mails, se você faz parte de um mailing, né, sem falar de quais empresas, mas e você recebe, sei lá, massagem, drenagem linfática por R$30 e
você compra achando, nossa, que maravilha, você chega lá, você nunca mais quer voltar no lugar, porque o serviço foi péssimo, ou entre outros. Ou você não consegue agendar. Cristalização de veículos, sei lá, tem um monte de oferta e você vai lá, até com uma perspectiva de consumidor, puxa, eu vou testar essa marca, vou comprar dessa loja, quem sabe é uma loja boa. E você chega e se frustra com o que é oferecido. As empresas, as marcas, elas não têm esse feedback do consumidor, ou se tem, fazem pouco desse feedback, falam, já peguei esse montante que eu queria mesmo, já vendi o que eu queria, não queria fidelizar o consumidor. Eu queria a sua opinião sobre isso. Acho que não dá para generalizar, mas se ela não deu ouvidos para o consumidor, ela está sendo burra, né? Assim, porque ela está tendo uma visão de curtíssimo prazo, não está compreendendo que isso pode ter efeitos para a vida toda da empresa, né? Então eu quero crer que não seja burrice. Tá? A partir da premissa que não é burrice, né, acho que existe muito pouca prática, sabe? Assim, acho que existe ainda um mercado pouco profissionalizado, né, sobretudo no segmento de serviços, né, excetuando aí grandes redes onde você tem uma preocupação mais estruturada, vamos dizer assim, com treinamento, etc., né, a gente está falando de pequenos negócios que muitas vezes tem pessoal na linha de frente com pouco preparo. Ô João, você atua há décadas nesse mercado de marcas e consumidores, né? Como é que as empresas elas se posicionam em relação ao que o consumidor pensa? Quer dizer, as empresas se antecipam, fazem um estudo de mercado? Como é que é? Elas deveriam, né? Na verdade, qualquer estratégia de comunicação, ela só vai ser bem sucedida, e aí também está falando da questão do serviço, se você tem um entendimento de quem é esse consumidor. No caso, o Ken, que é um profissional aí brilhante da área de planejamento, então toda a estratégia de marketing, de comunicação junto ao consumidor final, um exemplo, sendo diretamente para o consumidor final, e aí você é psicóloga, é jornalista, Camila, então assim, é feito todo um entendimento de realmente comportamento, do que esse consumidor deseja, que tipo de produto, e aí qual a melhor maneira de impactar essa pessoa e o que permeia, né? O que está próximo ao universo daquilo que ele quer. E aí sim você vai entrar num processo de criação, mas se você não tem essa quantidade de informação e faz um bom uso dessa quantidade de informação para poder criar essa conexão com esse consumidor final, a empresa fica numa situação um tanto quanto delicada, porque vai ser uma abordagem meio que no escuro. Então, por isso que esse entendimento é importante. Ok, você que então tem essa experiência no setor de planejamento estratégico, dá para dizer então que é o planejamento estratégico dessa empresa que vai estudar o comportamento desse consumidor? Queria que você explicasse para o internauta. Eles vão ao campo com a pranchetinha, sei lá, vai vender um cosmético. Eu queria saber o que você acha melhor. Conta aqui para a gente esse bastidor aqui. Tá. Então, o papel do planejamento estratégico, um dos papéis do planejamento estratégico é justamente entender o comportamento do consumidor, né, e trazer esse conhecimento para dentro de casa. Né? Para dentro de casa significa para uso da própria agência, como para uso do cliente. Né? Uma das ferramentas mais clássicas para fazer isso é a pesquisa de mercado, sem dúvida. Assim, né? É a ferramenta com a qual o planejamento nasceu dentro da agência há algumas décadas. E mais ou menos na década de 50, nos Estados Unidos e na Inglaterra, foi trazido para o Brasil aí já faz umas 3 décadas mais ou menos. E a pesquisa de mercado ela tem, como você mesmo sabe, várias derivações, né? Vamos dizer assim, vários tipos, várias metodologias. Né? A gente tem basicamente 3 tipos de pesquisa. A pesquisa que a gente chama de quantitativa. Né? Quantitativa é aquela que, por exemplo, a mais popular delas é a intenção de voto, né? Quando a gente transforma intenção de voto em números, né? E a gente procura entender, então, quantas pessoas estão dispostas a votar em determinado candidato. Outro tipo de pesquisa a gente chama de qualitativa, né? Qualitativa, elas podem acontecer individualmente ou em grupo, né? Em grupo é uma coisa muito comum, né? Onde você junta alguns consumidores, conversa com eles não sabem direito sobre o que eles vão conversar, no meio da conversa eles vão percebendo, mas às vezes até o final da conversa eles não entendendo direito sobre o que é aquela conversa, mas a pessoa que moderou aquela conversa, né? Sabe bem, que às vezes, muitas vezes inclusive é um profissional de psicologia, né? Às vezes é um profissional de planejamento, né? Eu costumo dizer que o planejador é um pseudo-psicólogo,
né? Ele é um pseudo várias coisas, né? Ele é um pseudo-psicólogo, um pseudo-economista, um pseudo-jornalista, né? Mas ele tem treinamento para mediar essas conversas. Então, nessas conversas, aí é a coisa mais qualitativa. A gente não está preocupado com números, a gente está preocupado em entender o que está na cabeça das pessoas, o que é uma ideia comum entre elas, o que são diferenças entre elas. Nisso, por exemplo, você pode colocar alguns consumidores numa salinha, esse profissional faz perguntas e uma outra equipe por trás vê a reação exatamente. Muitas vezes a gente faz numa sala que a gente chama de sala de espelho, né? Sala de espelho falso. Então eu estou aqui com as pessoas aqui conversando comigo. Atrás de mim tem um espelho, mas na verdade ele é um espelho falso, né? Porque ele é uma janela, né? Que tem gente atrás assistindo, né? Gente que está vendo, está ouvindo, né? Isso é falado para as pessoas, né? Olha, gente, atrás dessa janela aqui, que parece um espelho, tem gente ouvindo, tá? A gente avisa isso para as pessoas. Para que elas não se sintam enganadas, né? Elas sabem, mas em pouco tempo elas esquecem, né? Então elas vão se abrir, né? Enquanto que as pessoas aqui atrás também vão assistindo o grupo ao mesmo tempo, né? Então esse é o segundo tipo de... E tem uma terceira tipo de pesquisa que a gente chama de observacional, né? Ou uma abordagem mais antropológica, vamos dizer assim, né? Que é quando você não está nem preocupado nem com números, nem com o que as pessoas dizem, você está preocupado em observar o que elas fazem. Tá? Então, nesse momento, o analista, o pesquisador, ele não fala nada. Tá? Ele passa o dia com aquelas pessoas, observando, tá? Fazendo o mínimo de interferência possível, tá? E ela vai tirar insights daí. Tá? Então, essas são basicamente os 3 tipos de pesquisa, né? Que dá para ser feita de várias formas. Assim. Eu fico imaginando, Ken e João também, o quanto da personalidade desse indivíduo ou desses indivíduos em questão pode ser importante, né? Você saber a personalidade desse grupo, né? De indivíduos que vão ser os futuros consumidores daquela marca. Sem dúvida. Mas eu tenho até uma curiosidade aí, Ken. Agora com as redes sociais, né? Assim, como pegar esse público que está aí dando sua opinião e que, não sei, até por estar... do outro lado da tela, se sente confortável para falar algumas coisas que não necessariamente falariam com aquele espelho que você colocou. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque monitoramento e análise de redes sociais é uma nova disciplina, vamos dizer assim. Seria um quarto braço uma quarta fonte de conhecimento, né? Dá trabalho para conhecer. Então você tem ferramentas que ajudam porque a gente está falando agora de centenas, milhares, milhões de testemunhos, vamos dizer assim, públicos, né? Então é uma quarta fonte. Agora, nem sempre você conclui as coisas a partir das redes sociais, tá? Porque as redes sociais elas têm um viés, né? O viés de pessoas que querem ser vistas, tá? Então, às vezes ser vistas, querem ser curtidas, querem opinar, isso. Então você sim usa ele como termômetro, né? Mas se você quiser aprofundar, você usa aquele termômetro para criar algumas hipóteses que vão ser confirmadas ou não nesses outros tipos de pesquisa. Tá começando esse campo agora, Ken? Ou ele já existe? Isso já existe já antes. Já existe já desde que a rede social existe. Tá? É que ela está cada vez mais automatizada, né? Antigamente você buscava na mão, né? Hoje em dia você tem dashboards, assim, né? Você tem painéis que mostram em tempo real o que está acontecendo. Assim. Parece que é o comando de aeroporto, né? Telas mostrando o que está falando, quando fala bem, quando fala mal. Exato. Que pessoa interfere, que pessoa que influencia mais, né? Positivamente, negativamente, né? Para você ter um padrão de ação. Gente, estou recebendo aqui no Mentalistas dessa semana o Ken Fujioka, que é estrategista em comunicação e marketing, também o jornalista João Faria do programa Marcas e Consumidores da Eldorado. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês dois a respeito de algumas campanhas que empresas estão fazendo, pegando, por exemplo, algumas questões sociais, né? Então, o assédio moral, assédio sexual, até mesmo questão de gênero com crianças, né? Então, assim, um menino que não precisa só brincar de futebol, mas também pode brincar de casinha assim, e a menina que pode sim jogar uma pelada com os amiguinhos, né? Eu queria esse olhar de vocês nesse tipo de campanha publicitária e se ela de alguma maneira, e aí já falou com o olhar da psicologia, né? Essa questão da empatia, você se colocar no lugar da outra pessoa, de que maneira isso impacta o consumidor, positivo ou negativamente? Ou o importante é, falem bem ou falem mal, falem de mim. Podemos começar com a análise do Ken e depois o João, por favor. Então, acho que durante muito tempo a publicidade se escondeu atrás de um statement, né? Atrás do statement de que
a publicidade ela só reflete a sociedade na qual ela está inserida, né? E eu discordo dessa afirmação, né? Eu acho que quando a publicidade diz isso, ou quando pessoas que trabalham com a publicidade, seja agência, cliente, veículo, né, ela está se isentando da responsabilidade que a publicidade tem, sim, de influenciar na cultura, né, de uma sociedade, né? E essa é uma sociedade bastante influenciada pela publicidade, assim, né? É um povo que, na média, gosta mais de publicidade do que o resto do mundo. É verdade. Né? A gente, acho que hoje a gente não está vivendo um momento tão feliz assim, mas eu vivi durante décadas assim um intervalo comercial divertidíssimo, né? Que a gente gostava tanto quanto o programa que a gente estava assistindo. Jingles até hoje que a gente lembra das músicas. Quem entrou, passou a fazer parte da cultura popular. Exatamente. Agora, as rodas e brincadeiras. Agora, hoje não dá mais para a publicidade se esconder atrás disso, né? Ela tem responsabilidade, sim, na influência da cultura de uma sociedade, né? E, portanto, ela não deve só refletir, né, essas transformações que a sociedade está vivendo, né? Ela tem que pensar qual é o papel dela nesse momento. Eu não acho que o papel de todas as marcas é adotar uma dessas coisas como causa, né? Adotar a homossexualidade, ou na diversidade de gênero, de orientação sexual, ou coisas assim, como causas, né? Mas ela não pode ignorar essa transformação que a sociedade está vivendo, né? Muitas vezes isso vai incorrer só em ações internas. Aliás, para mim, as ações internas são mais importantes do que as externas. Como assim, ações internas? Eu acho que hoje a gente está vivendo ainda uma espuma, né, de marcas que estão tentando de maneira meio oportunista se valer desses temas, né? Então, colocar esses temas na sua comunicação externa, né? Ou seja, que já atinge as pessoas. Mas quando necessariamente pratica dentro da sua empresa. E é o que importa. Os profissionais que estão lá. Para mim, hoje o que importa é isso, né? Antes de falar sobre a inclusão do negro na publicidade, né, vamos falar sobre a inclusão do negro dentro das empresas, né? Quantos negros você tem dentro da sua empresa? Dentro da sua agência, dentro do anunciante, dentro da produtora, né? Antes de ficar falando sobre a causa em si, né? Fazer um pouco a tarefa de casa. Eu acho que a gente devia estar mais nesse momento. Tem muito poucos negros dentro das agências de publicidade no Brasil. Pouquíssimos. Né? Quase vergonhoso. Assim, né? Chega a ser vergonhoso mesmo. Até aproveitando o que o Ken colocou aqui. O consumidor, né, as pessoas também, elas, agora que as marcas se transformaram de alguma forma num ser vivo e que está dialogando o tempo todo com eles e tal, fica uma curiosidade meio natural também, um desejo de entender como essa marca pensa essas causas. Né, Ken? Eu acho que assim, de que forma uma marca que eu vou comprar lá no ponto de venda, vou entrar no pequeno varejo, vou comprar um produto X e Y, e a gente vive num mundo meio comoditizado, onde quase tudo custa a mesma coisa, e você vai optar pela marca A ao invés da marca B, o que ela pensa sobre a questão racial? Né? E eu acho que isso, de alguma forma, com o passar do tempo, cada vez mais vai chegar no caixa a hora que o cara for pagar. Né? São muitas as pessoas que preferem, de fato, uma marca que tem algum engajamento. Como quem falou, eu acho que esse engajamento tem que ser verdadeiro, transparente, práticas dentro da sua empresa, porque também ficar falando, né, levantando uma bandeira, quando você vai olhar na prática não existe, é uma certa bobagem. E outra coisa que eu acho interessante é assim, a publicidade ela influencia muito, né, a gente sabe disso, contribui para o consumo. Mas eu acho também que às vezes ela é colocada numa situação um tanto quanto delicada, como se também o consumidor fosse alguém que não tivesse um preparo de receber essas informações. Eu acho que um exemplo para isso, né? Publicidade infantil. Né? Eu fui impactado pela publicidade infantil, provavelmente quando o Ken estava contando aqui, que ele lembra de intervalos comerciais, sim, foi numa fase da vida dele também. Eu sou bem mais velho que o João. Não, imagina, eu tenho uns 15 a mais que o Ken. A gente é quase da mesma idade. Aí eu penso o seguinte, por exemplo, você terminar com a publicidade infantil, né? Acabar de vez com a propaganda infantil.
Até que ponto isso seria positivo? Eu acho que a gente evoluiu demais, no sentido de que a gente lembra de uma apresentadora de programa infantil nos anos 80, que ela pegava um iogurte, a câmera se aproximava do rosto dela, aquele iogurte que na época custava um valor, né, pesado, caríssimo, pegava, botava na boca, delícia, maravilha, e aí fala, peça para o seu pai e para sua mãe comprarem. Então isso é uma coisa que é horrível, né, de alguma forma. Quer dizer, você está colocando um produto... Já foi normal um dia, Já foi normal um dia, mas que, pô, você não pode fazer isso. Então, há um aprendizado nesse sentido, nessa comunicação. Sem falar aqui ainda da publicidade infantil, para encerrar, Camila, aqui meu papo aqui, programas culturais, educativos, personagens, um Cocoricó mesmo, da TV Cultura. Como é que fica sem publicidade? Como é que eles vivem sem você fazer desses personagens? Você pode encontrar num caderno, sei lá, só para fomentar a discussão aqui. Não é possível fazer, então, uma publicidade que respeite esse consumidor e que respeite algumas... se a gente falar de barreiras, vai soar como censura, mas não, né? Não tem como respeitar a inteligência desse consumidor, na hora de elaborar o plano estratégico? Então, acho que sim. Na verdade, a busca é por isso há anos já, né? O Brasil tem uma entidade, né, diferente dos outros países, que é o CONAR, né, que faz essa autorregulamentação. Que faz essa autorregulamentação. Acho que ela pisa na bola várias vezes, mas que entidade que não pisa, né? Mas pelo menos a intenção é positiva, né? Então existe a busca disso. No caso de publicidade infantil, eu acho que tem uma complicação a mais, que é os problemas de saúde, né, que alguns produtos acabaram representando para a molecada, assim, né? Então a gente tem venda casada, de brinquedinhos com fast food. Venda casada, a gente tem problemas de obesidade hoje, né? Obesidade infantil é um problema seríssimo. Um problema sério. Então acho que tem várias coisas para serem pesadas aí, e acho que os anunciantes vão ter, sim, eles já vêm abrindo mão de várias coisas. Acho que isso ainda vai aumentar, tá? E eu acho até que os anunciantes anteciparam mais do que a própria regulamentação. Muito, né? Sim, muitas multinacionais sim, até porque vem de políticas de fora, né, da comunicação para produtos infantis se dirigir exclusivamente aos pais, né? Então não tem mais essa coisa de peça para o seu pai. Peça pro seu pai. Mamãe, isso faz bem para o seu filho, tá? Então assim, passamos disso para isso. A comunicação é outra. Isso, já tem uma diferença aí. Não são todas que adotam, tá? Mas as empresas mais sérias já adotam isso. Nossa, infelizmente a gente está na reta final aqui do Mentalistas. Eu quero deixar uma dica, rapidinho, Cláudio da Luz, 30 segundos. Eu assisti uma série que tem até no Netflix, acho que a TV Cultura estava passando, chamada Mad Men, que é sobre os bastidores de uma agência de publicidade, mas lá acho que nos anos 50 ou 60, não me recordo, né? Vocês acham que aquilo tudo é verdade, é fantasia, enfim? E a gente poderia fazer um remake muito diferente nos dias atuais de uma agência de publicidade? Aquilo é bastante... Sem dar spoiler, né? Aquilo é bastante verossímil, verídico. Ele retrata bastante a realidade daquela época, tá? Infelizmente, algumas práticas daquela época acabaram se estendendo para os anos 90 e 2000. Tá? O assédio sexual é um deles, né? Então é uma coisa que está em discussão no mundo inteiro, e a área de publicidade não poderia ficar de fora disso, assim, né? O grupo de planejamento acabou de fazer um estudo sobre esse assunto, né? Que teve um resultado aí surpreendente. Que teve um resultado alarmante. Né? Que mostrou que 90% das mulheres e 76% dos homens, né, no mercado de comunicação, sobretudo agências de publicidade, eles já sofreram assédio moral ou sexual em suas carreiras no ambiente de trabalho. Um número assustador. É um número muito assustador, porque, né, se você comparar com um estudo que foi feito por um site de empregos que é mercado como um todo, né, esse número era de 52%. Tá? Então a gente está falando de um número muito maior, né, do que a média de mercado. Né? Nossa, em pleno século XXI, que não tem nada a ver com os anos 50, 60, pois que também. Né? Porque muita gente que respondeu à pesquisa, que fez essa afirmação, elas na verdade estão trabalhando na publicidade já há alguns anos, né? Onde esse tipo de comportamento um dia já foi normalizado, né? Então, acho que a gente tem aí discussões importantes que estão acontecendo. Eu sou feliz de estar vivo nessa era, sabe, assim, onde essas transformações estão acontecendo, assim. E a gente vê, né, quer dizer, quando a gente fala das agências de publicidade, diretamente, né,
responsáveis e envolvidas por estratégias das grandes marcas. Então, quando a gente fala aquela história de um anunciante comprar uma marca, comprar uma determinada bandeira ou se engajar numa determinada causa, e se ela não faz a lição de casa, né, se no seu ambiente profissional, acho que esse mesmo exemplo vale para as agências de publicidade. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que você vai querer falar em comportamento se você não dá o exemplo, né? Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas agradecendo a participação do jornalista João Faria, que é colunista do Marcas e Consumidores, programa na Rádio Eldorado, e também do Ken Fujioka, que é estrategista em comunicação e marketing, mais de 20 anos de experiência nesse mercado de estratégias. Obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Adoro Mentalistas. Eu que agradeço. Agradecendo a sua audiência também aqui na TV Estadão, no meu programa Mentalistas. Segunda-feira que vem temos mais um encontro a partir das 11 da manhã. Obrigada, boa semana e até lá. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.